Um país quebrado, um povo desesperado e uma promessa de mudança. Javier Milei chegou ao poder propondo uma forma de salvar a Argentina, mas agora vê sua rejeição crescer enquanto greves gerais tomam o país. Mas afinal, o que está acontecendo na Argentina? Milei está sendo sabotado pelo próprio povo? Será que o país está fadado ao fracasso? Quando você ouve a palavra Argentina, o que vem primeiro à sua mente? Futebol? Messi? Maradona? Papa? Desastre econômico? Essa última opção se tornou mais comum nos últimos anos, depois que, após décadas de péssimo governo da esquerda, o país afundou em pobreza e desilusão. Alberto Fernandes foi o antecessor de Javier Milei. Seu governo foi mas tão ruim, que ele sequer teve coragem de concorrer à reeleição. A imagem de Fernandes estava totalmente arruinada, talvez irreparável. Acontece que engana-se quem pensa que o problema começou com Alberto Fernandes. A vice-presidente dele era Cristina Kirchner. Ela governou o país de 2007 a 2015. Por muito tempo se especulou que era ela quem comandava o país e não Alberto Fernandes. Ele seria apenas um fantoche. Mas não se pode negar que Fernandes foi uma tragédia para a Argentina. A inflação chegou a níveis estratosféricos, os juros igualmente. A taxa de pobreza subiu de forma estarrecedora. Eu nem preciso falar do peso argentino. A moeda deles perdeu um valor absurdo. Se você fosse passear em Buenos Aires, veria como o poder de compra do real esmagava o poder de compra do peso. Na realidade, você ainda pode ver isso. Então, você pode estar se perguntando: se isso ainda acontece, quer dizer que o governo de Javier Milei está fracassando em resolver a crise econômica da Argentina? Não quer dizer. Primeiro, porque o problema da Argentina não pode ser resolvido em 2 meses de governo. Eu diria até que não pode ser resolvido em menos de 2 anos. E por quê? Porque o colapso da economia argentina é secular. Após décadas de uma assustadora incompetência do movimento político que governou a Argentina por anos a fio. O peronismo, fundado por Juan Domingo Perón. Eu trouxe há pouco tempo um vídeo que destrincha como o peronismo afundou a Argentina, além de outros problemas não comentados do país. Nele, destaquei que foi com Perón que a inflação se tornou um grande problema no nosso vizinho. Ele foi o presidente por 10 anos, sendo a primeira vez de 1946 a 1955 e a segunda vez de 1973 a 1974. Perón é possivelmente o político mais popular da história da Argentina, mas é controverso na mesma medida. Sua influência política se mantém intacta até hoje, com ele sendo adorado por autoridades como Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Isso aconteceu porque os gastos públicos aumentaram absurdamente. Foi sob o governo dele que a Argentina se tornou um país desequilibrado financeiramente. Ele gastava muito, tendo pouco. Costumeiramente imprimia dinheiro a rodo, desencadeando grandes inflações. Quando não estava imprimindo, estava pegando empréstimos altíssimos com agentes internacionais. Hoje, a Argentina é conhecida por ser inflacionária e caloteira. Javier Milei foi eleito com a promessa de mudar isso. No vídeo que fizemos pouco atrás, nos perguntávamos se Milei seria capaz de resolver a crise, mas não imaginávamos que ele teria tantas dificuldades logo no início de seu mandato. Claro que o atual presidente argentino é uma figura controversa, e isso vem desde quando ele era apenas um candidato. Primeiro porque Javier Milei é tido como uma figura antissistema. Ele é um libertário ou anarcocapitalista. Mas o que é isso exatamente? O anarcocapitalismo é tanto uma filosofia política quanto teoria econômica que defende a abolição total do Estado em favor da propriedade privada e de acordos econômicos contratuais dentro de um sistema capitalista. Seus adeptos, conhecidos como anarcocapitalistas ou ANCAPs, acreditam que o Estado é um obstáculo ao desenvolvimento de uma sociedade livre e que a sua existência leva à coerção dos cidadãos. Para eles, o Estado é praticamente a fonte de todos os problemas societários, um parasita eterno sugando a força de seus cidadãos, que coagidos sustentam esse mesmo Estado. O anarcocapitalismo tem múltiplos princípios básicos e inegociáveis, tais como a propriedade privada. Você pode alegar que o direito à propriedade já existe no mundo atual, mas nessa visão mais idealizada, os ANCAPs creem piamente que o Estado não pode interferir na propriedade alheia, nem sequer tem direito de expropriar bens dos indivíduos. Ainda nessa linha de pensamento, o livre mercado deve ser sempre preservado. A livre iniciativa, a livre concorrência e a livre troca de bens e serviços seria completamente autorizada e incentivada, sem governos onde o Estado viria para pegar parte do seu dinheiro, fruto de uma transação por meio de impostos. Isso que acabei de te dizer é apenas a superfície de todo o pensamento filosófico e econômico por trás da visão anarco
anarcocapitalista, que por vezes se confundem a visão libertária de tão parecidas que são. É até comum que muitas pessoas tratem ambos como sinônimo. Mas após toda essa descrição, quantas vezes você viu os ideais libertários ou anarcocapitalistas sendo defendidos por grandes autoridades? Mesmo no Brasil, onde já tivemos governos com figuras liberais, nunca houve uma defesa tão enfática de uma sociedade próxima ao ideal ANCAP. Esse foi um dos motivos para Javier Milei se destacar tanto na Argentina. Ele não era apenas de oposição a Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e ao fracasso modelo do peronismo. Ele era uma figura que defendia uma ruptura completa com os erros dos últimos 60 anos e uma visão de futuro invejável, tida até como utópica. Imagine que loucura, um candidato à presidência defendendo com todas as linhas o fim do Banco Central de seu país. Isso seria inimaginável anos atrás. Ele ainda foi além, ao defender a dolarização do país e o fim completo do peso argentino. Para ser sincero, essa ideia é radical na prática, mas soou bem aos ouvidos argentinos. Eles próprios sabem como o peso está completamente falido. Mas Javier Milei não chamou atenção só por isso, apesar de ter sido alguns dos principais fatores. Ele chegou a ser apelidado, especialmente por seus opositores, de "o louco". Todos os candidatos de oposição, com uma tendência mais à direita, seja de visão conservadora ou liberal, são tidos como loucos. Donald Trump foi o melhor exemplo disso. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, o mundo temeu, com apoio da grande mídia, que o arsenal nuclear americano ficasse nas mãos de um lunático. O engraçado é que ele foi um presidente que se destacou pela diplomacia. Mas Javier Milei não é Donald Trump. E aqui eu preciso admitir que, de fato, ele é uma figura um pouco excêntrica. E eu não digo isso como se fosse uma crítica, é apenas uma observação. O presidente argentino é muito apegado aos seus cachorros e por isso mandou esculpir eles no bastão presidencial, um símbolo de poder da presidência do país. A curiosidade é que são 5 cachorros esculpidos, sendo que 4 desses são clones literais do primeiro que já morreu. Milei considera os animais de estimação seus conselheiros. Segundo pessoas próximas, o presidente argentino disse comunicar com Conan, o cachorro original, por meio de uma médium que faria comunicação interespécies. Para mostrar como é ultraliberal, Milei nomeou seus 4 cachorros Murray, Milton, Robert e Lucas, em homenagem a economistas liberais. Milei pode ser excêntrico, mas também tem uma sinceridade incomum em políticos. Ele não se vendeu como um herói que salvaria a Argentina num piscar de olhos. Pelo contrário, ele afirmou categoricamente que a solução para a crise seria amarga e a população sofreria com os efeitos colaterais dos remédios por um tempo. Isso foi afirmado mesmo quando ele ainda era candidato, e é raro ver um candidato falando duras verdades. Durante sua posse, Milei disse uma frase que exemplificava bem a situação: "No hay plata", ou em bom português, "não temos dinheiro". Em sequência, ele disse: "será o último gole amargo para começar a reconstruir a Argentina". Acontece que muitos argentinos não estão engolindo bem esse gole amargo. Como isso pode afetar o governo de Javier Milei? Estaria ele correndo risco de impeachment? 130 mil manifestantes. Com um mês de governo, Javier Milei não demorou a enfrentar seu primeiro desafio na forma de manifestações da oposição. Em tempo recorde, ele perdeu popularidade. Veja só, o que exatamente eles estavam protestando com tão pouco tempo de governo? Oposição é oposição em qualquer parte do mundo, e elas não precisam de muito para reclamar. No caso argentino, o pretexto dado foi uma reação a várias medidas do presidente, como o decretaço, o plano motosserra e a lei ônibus. Com poucos dias no comando da Casa Rosada, o presidente argentino assinou mais de 600 decretos, visando desregulamentar a economia local. Junto ao decretaço, ele voltou a reiterar que uma estagflação e certo desespero econômico se seguiriam às medidas implementadas. Mas do que consistia esse decretaço? O nome oficial era Decreto de Necessidade e Urgência, sinalizando como Milei queria outorgá-lo quanto antes, de modo a viabilizar a desregulação econômica do país. O texto modificava e revogava mais de 350 normas. Entre vários pontos, o decreto desregulamentava o serviço de internet via satélite e a medicina privada, flexibilizava o mercado de trabalho e revogava uma série de leis nacionais. As medidas incluíam também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, facilitando o processo de privatização delas. O decretaço aconteceu dias após o Ministério da Economia anunciar o chamado Plano Motosserra, um amplo pacote de medidas econômicas audaciosas, visando conter os gastos públicos. Entre as medidas estavam a desvalorização do peso. Isso pode soar confuso num primeiro momento,
mas observe como faz sentido. Durante o governo de Alberto Fernandes, a Argentina chegou a ter mais de 10 cotações diferentes de peso e dólar. Isso porque o peso estava tão desvalorizado que o governo buscava interferir de diversas formas para mantê-lo minimamente valorizado artificialmente. Porém, o governo só pode interferir até um ponto, pois o dólar era vendido no mercado paralelo também, e lá não tinha como controlar o valor do peso. A partir do plano Motosserra, cada dólar passou a valer 800 pesos argentinos, quando antes valia 365 na cotação oficial de forma mentirosa, um valor mais próximo da realidade, ainda que levemente artificial. O plano também suspendeu novos editais de obras públicas. A justificativa para esse foi muito simples, nas palavras do próprio ministro da Economia do país: não há dinheiro para pagar mais obras públicas, que, como sabemos, muitas vezes terminam no bolso de políticos e empresários. As obras públicas têm sido desde sempre um dos focos de corrupção do Estado e conosco isso termina. Sob o governo Milei, boa parte das obras devem ser tocadas pela iniciativa privada. Então veio o terceiro ponto, e esse é particularmente sensível: a redução dos subsídios à energia e aos transportes na Argentina. Caso você não saiba, a Argentina tem muitos sistemas de subsídios, onde basicamente o governo financia alguma coisa para o preço ao contribuinte aparentar ser menor do que é. E eu digo aparentar porque na prática é esse mesmo pagador de impostos quem está bancando o subsídio do governo, ainda que ele não perceba. Uma das consequências disso é ainda mais inflação, pois como o governo está sempre sem dinheiro, porque gasta demais, ele soluciona esse problema imprimindo mais dinheiro e, adivinha só, gerando mais inflação. É um ciclo vicioso onde o governo começa e termina errando. Na Argentina, até mesmo o transporte público é altamente subsidiado, inclusive nas regiões mais ricas do país, como Buenos Aires. Além disso, as contas de luz e gás também têm forte apoio estatal. Com a redução, elas tendem a ter tarifas mais caras. Por isso, Javier Milei disse que as medidas trariam um gosto amargo à população. É um remédio com efeitos colaterais, mas ainda extremamente necessário. Com os subsídios, os preços desses itens eram artificialmente baixos, mas a conta em outros setores chegava e tornava tudo pior. Por isso, sem os subsídios, as contas de energia, gás e gastos com transporte público vêm sofrendo uma forte alta inflacionária e isso deve continuar por uns meses. O plano Motosserra foi muito além, reduzindo transferências federais às províncias, suspendendo gastos do governo com publicidade e não renovando o contrato de funcionários públicos com menos de um ano restante de trabalho. Protestos se somaram diante dessas medidas. Os argentinos, especialmente opositores, não estavam dispostos a tomar esse último gole amargo em troca do fim da agonia de décadas. Mas, recentemente, Javier Milei sofreu seu mais duro golpe na terceira grande medida de seu governo, e a mais impopular de todas, a Lei Ômnibus. Ômnibus é um termo de latim que significa para todos, ou para todos os fins. A lei tem esse apelido porque ela verdadeiramente contém muitas reformas em um só projeto, por isso serve para todas as coisas. Originalmente, o projeto contava com 664 artigos divididos em 12 capítulos. Além disso, medidas do decretaço também faziam parte da Lei Ômnibus. Entre tantas propostas, as que mais se destacaram foram as relacionadas à emergência pública. Na prática, um estado de emergência pública permitiria que o presidente assumisse funções legislativas em matérias de seu interesse. As matérias de interesse de Milei envolvem questões econômicas, fiscais, previdenciárias, de defesa, de saúde, administrativas e sociais. Num cenário de aprovação, o estado de emergência pública duraria até 31 de dezembro de 2025. Em bom português, Milei pediu uma ampliação de poderes. Ele também pediu simplificações amplas dos processos de privatizações de estatais. Uma parte polêmica era relacionada às manifestações populares. Um artigo afirmava o seguinte: quem impedir ou dificultar o pleno funcionamento dos transportes terrestres, aquáticos ou aéreos ou dos serviços públicos de comunicação, fornecimento de água, eletricidade ou substâncias energéticas, será punido com pena de prisão de 1 a 3 anos e 6 meses. Um artigo visava mudar o Código Penal, ampliando o direito à legítima defesa para evitar casos ambíguos que levam à perseguição judicial de potenciais vítimas. Outra proposta importante era a do sistema eleitoral, que incluía a eliminação das eleições primárias dos partidos e o estabelecimento de um novo sistema de eleição de deputados. Para a área da educação, Milei estava propondo uma avaliação contínua dos professores e a possibilidade de cobrança de mensalidades universitárias para estrangeiros que não tenham residência permanente na Argentina. Antes mesmo
mesmo da votação, o presidente Hermano já estava cedendo. Dos mais de 600 artigos originais, o texto caiu para cerca de 380, com a intenção de conseguir a sua aprovação. E conseguiu. Mas a lei Ômnibus representou a maior derrota de Javier Milei até aqui. E agora você deve estar se perguntando como, se a lei passou, de fato tinha sido aprovada. Mas o Congresso, composto principalmente pela oposição, fez jogo duro. No geral, o projeto chegou a ser aprovado pelos parlamentares, mas ainda faltava a votação dos principais artigos. Mas isso não acontecerá mais. Diante das dificuldades em aprovar os pontos que mais queria, como a aprovação da situação de emergência pública, lhe dando amplos poderes, Javier Milei voltou atrás. Ele simplesmente retirou a lei Ômnibus da pauta do Congresso Nacional Argentino e assim ela voltou para as comissões parlamentares. Na prática, tudo voltou à estaca zero. Essa foi a primeira vez na história da Câmara Argentina que um texto já aprovado em plenário volta a uma instância inferior. Mas você, caro espectador, já sabia que não seria assim tão fácil, não é? Afinal, vivemos no Brasil. Aqui vemos bem como os presidentes precisam se curvar às vontades dos deputados e senadores, especialmente aqueles do Centrão. Milei ainda tem uma carta na manga: consultas populares. A Constituição da Argentina autoriza plebiscitos e referendos para leis. Sim, Milei ainda tem popularidade, mas ela está cada vez mais em queda. Ela está em seu pior nível em 2 meses de governo, de acordo com a Urban Córdoba. Segundo a pesquisa, 36% dos entrevistados aprovam totalmente o governo dele, enquanto 52,8% desaprovam a condução de Milei até o momento. Esse é um mau sinal. Um presidente perder popularidade rápido assim é péssimo. Mas até o momento, Milei está no meio termo e ainda pode salvar seu governo. Ele não é louco prometido pela mídia, nem é o libertário que acabaria com o Banco Central, como ele próprio disse que faria. Isso quer dizer que ele está errado? Não. A política é a arte do possível. Todos sabemos que ser antissistema é algo difícil. Milei precisará ser pragmático. De agora em diante, espera-se que ele governe cada vez mais por decretos, dando um forte choque na economia do país. Além disso, as medidas contidas na lei Ômnibus devem agora ser enviadas ao Congresso argentino aos poucos, negociando calmamente. Ele pode convocar um plebiscito? Pode, mas seria prudente? Eu diria que não. Isso porque, num cenário hipotético, se o plebiscito não der o resultado que ele espera, ele perderá a governabilidade. Agora imagine um presidente com o Congresso controlado pela oposição, tendo perdido um plebiscito e ainda com rejeição crescente. O que aconteceria com ele? Os riscos de impeachment cresceriam assustadoramente. Por enquanto, esse risco é mínimo. Mas Javier Milei precisará ser um político muito sábio para salvar a Argentina dos próprios argentinos. Sabemos muito bem que a vida em meio a crises também é o dia a dia de qualquer brasileiro. Então, se você está preocupado com o futuro, eu criei uma aula gratuita, onde ensino com maestria como pessoas simples podem ter resultados como esse. Vivo disso há 2 anos e sou a prova de que você também pode fazer a diferença. Então, se você se considera uma pessoa comum, é para você mesmo que fiz essa aula. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. O agro é o setor que movimenta a economia brasileira. Mas o que acontece se ele quebrar? Quais os planos do governo para evitar essa crise? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!